Boa noite, casa. Boa noite. Bem-vindo, bem-vinda a essa nossa roda de conversa semanal. A nossa roda de conversa na presença de Jesus, ao redor do Evangelho, sob a ministração do Espírito Santo de Deus, com a nossa expectativa de que tenhamos experiências com Deus, o nosso Pai. Bem-vindo e bem-vinda à casa. Eu queria convidar você, como fazemos toda semana, a dedicar alguns instantes em oração. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua doce companhia. Na Tua presença, nós estamos e contigo falamos. E em Ti falamos. Guia-nos pelo Teu Espírito, a Tua verdade e a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Assim te pedimos, confiados no Teu amor. E para a glória do Teu nome nós oramos. Amém. Hoje me dirijo a você com dois sentimentos e com duas grandes realidades que ocupam o meu coração. Primeiro, eu me dirijo a você com uma tristeza profunda. Eu falo de dentro de uma tristeza. Uma tristeza como poucas vezes eu vivi e experimentei. Primeiro porque o meu coração está ferido. Eu não posso estar diante de você hoje indiferente a tudo que está acontecendo ao meu redor, à minha volta e a meu respeito, infelizmente. Eu não posso estar aqui indiferente como se eu não tivesse sido afetado ou se eu não fosse afetado por tudo isso que está acontecendo. Com relação a isso, eu me refiro evidentemente à repercussão que a minha mensagem de domingo passado teve, especialmente nas mídias sociais, nas redes sociais. E lembrando que a Bíblia Sagrada diz que na palavra está o poder da vida e da morte. Então, essa semana, muitas palavras de morte foram lançadas contra mim, dirigidas a mim. Não é novidade isso. Há muito tempo que eu tenho convivido com palavras de morte nas redes sociais, inclusive nas minhas mídias e nas minhas redes sociais. Mas essa semana, especialmente, isso ganhou uma proporção que eu jamais imaginei possível. Palavras de morte. Eu fui chamado de filho do diabo, anátema, herege. Alguém me entregou a Satanás, como Paulo entregou Himeneu e Alexandre. Então não é fácil e não é fácil ouvir tudo isso. Não é possível que o coração não seja ferido quando tantas palavras de morte são dirigidas em sua direção, e o meu coração está ferido, e por isso eu falo de dentro de uma tristeza profunda, mas não é essa a minha maior tristeza. Não é essa a minha maior tristeza, porque ao lado das palavras de morte que eu recebi na mesma proporção, ou até mais,
em maior intensidade, se não em quantidade, com certeza em intensidade, palavras de vida, palavras de gratidão, palavras de solidariedade, palavras de amor da minha igreja, dos meus pares, especialmente da minha família. Então, eu, graças a Deus, tenho muitas palavras de vida. E a minha tristeza, então, maior, é por perceber que isso que nós chamamos de igreja é capaz de tantas palavras de morte e tem em seu seio tantos atores promotores de morte. Nós não praticamos o apedrejamento literal. Mas, atualizando a Bíblia, nós praticamos apedrejamentos virtuais. Nós praticamos um apedrejamento na forma de linchamento público, na forma de assassinato de reputações, na forma de julgamento cruel e impiedoso das consciências alheias. Então, quando eu dedico toda a minha vida a isso que chamo de igreja, sou um cristão de tradição batista e, portanto, evangélico. Eu sou evangélico no Brasil de hoje e eu tenho uma vergonha profunda desse segmento da igreja que é tão marcado pelo ódio, pela hostilidade, para não dizer do mínimo da educação e do respeito com que se deve tratar um ser humano. E eu fico pensando que eu, que sou um pastor evangélico, numa igreja, diga-se de passagem, na mesma igreja por mais de 30 anos na cidade de São Paulo, se eu, com esta minha representatividade pública, sou tratado dessa maneira, eu não tenho dúvida que se estivéssemos no tempo da Inquisição, eu já teria queimado numa fogueira. Se eu sou tratado dessa maneira, imagine aquelas pessoas que estão do lado de fora da nossa experiência religiosa e aquelas pessoas que são consideradas ímpias, iníquas e verdadeiramente filhas do diabo. Então, é com muita tristeza que eu me dirijo a você hoje à noite. É com muita tristeza, tristeza profunda no meu coração. Mas eu disse que eu tinha duas experiências. E a segunda experiência que eu tenho para hoje é paz. A Bíblia Sagrada fala da paz que excede todo o entendimento. E eu creio que, graças a Deus, eu tenho experimentado nesses dias paz. Paz, serenidade, tranquilidade, que vem da minha consciência limpa diante de Deus. Então, antes de me dirigir a você para dizer aquilo que eu realmente quero dizer hoje à noite, eu quero fazer referência a 3 textos bíblicos que me orientam muito. O primeiro é na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 4. O Paulo, nessa carta aos Coríntios, no capítulo 4, e ele escreve isso para uma igreja que questiona o seu apostolado, questiona a sua experiência com o Cristo ressurreto. O Paulo escreve aos Coríntios dizendo: a mim pouco se me dá de ser julgado por qualquer tribunal humano, porque nem eu a mim mesmo me julgo. Ele diz: embora em nada me pese a minha consciência, eu não me considero justo, porque quem me julga é o Senhor. Então, a primeira coisa que eu posso testemunhar para você é que eu faço das palavras de Paulo as minhas palavras. A saber, a minha consciência em nada me pesa. Mas nem por isso eu me considero justo, porque quem me julga é o Senhor. Mas justamente por isso, porque em nada a minha consciência me pesa,
e porque eu me coloco nas mãos do Senhor para receber dele o julgamento, é que a mim pouco me importa ser julgado por qualquer tribunal humano. Pouco me importa ser julgado por este tribunal que é construído nas redes sociais. Esse tribunal de índole e de sanha inquisitorial desse fundamentalismo conservador odiento e horroroso que graça no nosso país e no seio da nossa igreja. Pouco me importa. Mas se pouco me importa ser julgado, é verdade que eu devo satisfações. Se é verdade que a minha consciência em nada me pesa, é verdade que eu não estou sozinho. E que a minha vida e a minha peregrinação espiritual não é algo apenas entre mim e Deus. O Paulo escreve à igreja de Tessalônica, no capítulo 2 da sua primeira carta, dizendo, olha, Deus e vocês são testemunhas da maneira santa, irrepreensível que eu tenho vivido no meio de vocês. Então o Paulo diz o seguinte, olha, o ministério, no caso dele, o ministério apostólico, no meu caso, o meu ministério pastoral, o meu ministério como um pregador do evangelho, ele não é uma coisa apenas entre mim e Deus, porque Paulo diz, Deus e vocês são testemunhas. Então, eu incluo o vocês na minha vida. E devo satisfações. Devo satisfações, sim. E devo satisfações, e lembro de Atos capítulo 20, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte à igreja de Éfeso e aos presbíteros e líderes da igreja de Éfeso. Ele diz assim, olha, cuidem de vocês mesmos e cuidem do rebanho sobre o qual o Espírito Santo constituiu vocês bispos. Então existe um rebanho sobre o qual o Espírito Santo me constituiu bispo. E esse rebanho é um rebanho a quem eu devo, sim, satisfações e explicações e esclarecimentos. E é isso o que me traz aqui, não apenas hoje, mas todas estas quintas-feiras dessa nova série, Cartas para o Novo Mundo, mas é o que me mantém na igreja local, é o que me mantém como pastor de uma comunidade local. Então, sim, eu devo satisfações ao rebanho sobre o qual o Espírito Santo me constituiu bispo. E segundo creio, primeiro a Igreja Batista de Água Branca, a igreja onde sirvo como pastor, mas não somente isso, esse rebanho, que eu sei que eu não sou pastor e bispo da Igreja Evangélica no Brasil, eu não sou pastor e bispo do mundo, a IBAB não tem sede internacional, a IBAB é uma igreja local em São Paulo. Mas eu sei que há um sem número de pessoas que ao longo dos anos foi ouvindo a minha voz e se referenciando por ela pastoral, bíblica e teologicamente. São pessoas que disseram para mim e que dizem para mim, você é o meu pastor. E é em respeito a essas pessoas que eu quero me pronunciar hoje à noite. E o terceiro texto, eu já citei vários textos, mas eu estava fazendo referência basicamente a 3 textos. O primeiro é 1 Coríntios 4. O segundo é Atos 20 e 28, mas o terceiro é a carta de Paulo a Timóteo, seu filho na fé, quando ele diz assim no capítulo 2 da primeira carta, ao servo do Senhor não convém contender, mas ser brando, manso, convém ao servo do Senhor ensinar com mansidão, na expectativa de que aqueles que foram enredados pelos laços do diabo voltem à sobriedade, e deixem de fazer a vontade do diabo e passem ou voltem a fazer a vontade de Deus. Então, o meu espírito, em hipótese alguma, nunca foi, e eu espero em Deus que jamais se torne contencioso. Eu não estou debatendo com ninguém, eu estou prestando o melhor dos meus esclarecimentos à luz da minha consciência diante de Deus, e esses esclarecimentos dirigidos àqueles que me acolhem no seu coração e na sua vida como pastor. É a partir daí que eu falo. E eu quero falar, basicamente, esclarecendo 3 pontos
que me parece, eu recebi uma avalanche de perguntas e separei 3 pontos. Se eu entendi bem o que causou embaraço na vida das pessoas e o que causou essa repercussão toda e essa postura de um cancelamento, de um questionamento, são 3 pontos. Primeiro, quando eu disse que a Bíblia não é suficiente. Então eu quero explicar o que eu quero dizer com a Bíblia não é suficiente. Segundo, quando eu disse que nós precisamos atualizar a Bíblia, atualizar as Escrituras. E terceiro, quando eu disse que nós precisamos atualizar as Escrituras, porque senão nós continuaremos reproduzindo os pecados de gênero, de raça, de classe, aos quais nós não somente somos protagonistas desses pecados, mas nós também somos cúmplices, coniventes, e nós fazemos vistas grossas a esses pecados. Então, se nós não atualizarmos a Bíblia, nós vamos continuar reproduzindo esses pecados de gênero, de raça, de classe. Então, eu queria esclarecer isso. Bom, também, a título ainda de introdução, eu quero dizer que o meu coração hoje está comprometido a reafirmar o que eu disse, esclarecer o que eu disse, porque pode ser que eu não me tenha feito claro, mas também dizer o que eu não disse, porque se existe um fenômeno muito interessante desse linchamento e desse tribunal e desse modus operandi de fazer teologia com Instagram, Twitter e Facebook, é o recorte maldoso, para não dizer diabólico, o recorte, a manipulação e, principalmente, colocar palavras na minha boca. Isso já aconteceu outras vezes. Por exemplo, uma das palavras que colocaram na minha boca foi que eu disse que Jesus ofereceu o seu sêmen para a mulher samaritana. Eu nunca disse isso, nunca teria dito isso. Basta uma pessoa com boa vontade ouvir do começo ao fim o sermão onde eu falei sobre isso, que vai perceber que eu nunca disse que Jesus ofereceu o seu sêmen para a mulher samaritana. Mas colocaram essas palavras na minha boca. E há muita gente que não vai verificar, vive de manchete. Então eu gostaria de poder afirmar o que eu disse, reafirmar, esclarecer o que eu disse e dizer o que eu não disse, para ficar claro para você. Então vamos lá, eu fiz anotações para não me perder, porque era possível que eu me perdesse. Então aqui eu fiz anotações. Bom, vamos à primeira parte. Eu disse que a Bíblia não é suficiente. Eu disse que a Bíblia não é suficiente. Então, eu tomei o cuidado de ouvir o que eu disse e transcrevi palavras literais do que eu disse. Então, eu vou ler para você. É nesse sentido que estou dizendo que a Bíblia é um livro insuficiente. Palavras literais. É nesse sentido que eu estou dizendo que a Bíblia é um livro insuficiente. Em que sentido que eu estou dizendo que a Bíblia é insuficiente? Continua citando palavras literais do que eu disse domingo. A ética bíblica reflete uma estrutura de sociedade daquele tempo, daquele mundo, daquela época. Não dá para pegar um texto escrito 4.000 anos antes, 3.000 anos, 2.000 anos e trazer para hoje, aplicando literalmente o que esse texto está dizendo, sem perceber que nas suas linhas a Bíblia é insuficiente, mas nas suas entrelinhas, na revelação que traz a respeito do Cristo ressurreto, a Bíblia explode promovendo uma grande revolução no mundo. Então a gente precisa atualizar a Bíblia.
Porque se eu não atualizo a Bíblia, e se eu leio literalmente e digo, está suficiente a leitura literal da Escritura, eu legitimo escravidão. Fecha aspas. Foi isso que eu disse. Eu disse que a Bíblia é insuficiente nas suas linhas, e a Bíblia é insuficiente quando ela é lida literalmente, sem perceber aquilo que está sendo dito nas entrelinhas. E essa foi a chave de leitura que eu fiz para Filemão. Porque nas linhas, Paulo manda um escravo fugitivo entregar-se ao seu senhor e legitima a escravidão. Nas linhas. Mas nas entrelinhas, ele diz que Filemão deve receber o seu escravo não mais como escravo, mas como irmão. E quando se recebe um escravo como irmão, então, nas suas entrelinhas, o que está dito, mas pouca gente percebe, é que a estrutura escravagista, escravocrata daquela sociedade entra em colapso, porque agora eu não vejo mais o outro como um escravo, mas eu vejo como irmão, não tem mais escravidão aí. Foi isso que eu disse. Então, quando eu disse que a Bíblia não é suficiente, eu não disse que a Bíblia não é revelação suficiente. Eu não disse que a Bíblia não é inerrante, isto é, que ela precisa ser corrigida. Não, eu não disse isso. Aliás, teve um site que disse, pastor Ed Renekiewicz nega a inerrância da Bíblia. Palavras na minha boca. Eu não disse isso. Eu disse que a leitura literal da Escritura não é suficiente. Eu não disse que a Bíblia não é inerrante. Eu não disse que a Bíblia não é mais, deixou de ser a nossa única regra de fé e prática. Não, eu creio na Bíblia como palavra de Deus inspirada e nossa única regra de fé. Eu não disse que nós temos outros documentos além da Bíblia. Eu não disse que nós precisamos de outros documentos além da Bíblia. Não disse isso. E eu não disse que precisamos escrever outra Bíblia. As pessoas falaram, quem é que vai escrever a nova Bíblia, outra Bíblia, Bíblia update, quem é que vai fazer? Eu não disse que precisamos escrever uma outra Bíblia, e muito menos que nós precisamos de algo além da Bíblia. Eu disse que a leitura literal da Bíblia não é suficiente. Eu estou dizendo que nós precisamos ir além da leitura literal, inclusive porque precisamos abordar os temas do mundo contemporâneo a partir da realidade do fato que o Evangelho frutificou no mundo. O Evangelho deu fruto. E quando eu digo o Evangelho deu fruto, a consciência que o Evangelho traz deu fruto. No mundo em que Paulo estava falando, o Evangelho ainda não havia frutificado. Ele estava sendo apenas testemunhado. Mas 2000 anos depois, o Evangelho não está apenas sendo testemunhado, mas ele já frutificou. Naquela sociedade que era machista, patriarcal, a maneira como Paulo aborda o tema da mulher é própria daquela sociedade, mas ele insere nessa estrutura patriarcal e machista, ele insere o Evangelho. E uma vez que o Evangelho frutifica, aquela estrutura machista e patriarcal não se justifica mais. Aquela sociedade de Paulo era uma sociedade escravocrata. Mas Paulo insere o Evangelho na consciência de Filemão. Aquela sociedade de Paulo era polígama. Por isso é que Paulo diz o seguinte, olha, o presbítero deve ser marido de uma só mulher. E faz-se uma transição geracional. Quando o Evangelho frutifica, não há mais espaço para poligamia.
Não há mais espaço para escravidão, não há mais espaço para esse machismo e esse patriarcalismo opressor. Por quê? Porque o Evangelho frutificou. Então, quando você lê apenas as linhas da Bíblia e faz uma leitura literal, você vai ver que aquilo que foi dito não dá conta de causar impacto num mundo onde o Evangelho já frutificou. Foi isso que eu disse. E eu não sei se eu consigo ser mais claro do que isso, então eu reafirmo. Eu creio que a Bíblia é palavra de Deus, que a Bíblia é inspirada, que a Bíblia é escritura, que a Bíblia é o texto autoritativo da nossa fé e da nossa prática, mas que a Bíblia precisa ser lida, interpretada e atualizada. Então, quero dizer, o que eu quero dizer com atualizar a Bíblia? Eu quero dizer primeiro que atualizar a Bíblia não significa reescrever a Bíblia. Não significa escrever outra Bíblia. Não significa editar a Bíblia. Não significa fazer recorte do que serve e do que não serve. Embora tem muita gente que faz isso. Isso serve, isso não serve. Atualizar a Bíblia significa discernir a revelação que ela traz. E como essa revelação, que é viva, causa impacto no mundo contemporâneo, do mesmo jeito que causou impacto 3.000 anos, 2.000 anos no tempo de Paulo. Então, atualizar a Bíblia, para mim, quer dizer duas coisas. Primeiro, quer dizer ir além da leitura literal. Atualizar a Bíblia quer dizer ir além da leitura literal. É perguntar o seguinte: isso aqui, literal, é o que foi dito. Ir além da leitura literal é o que significa hoje o que foi dito. E nós fazemos isso o tempo todo. Nós atualizamos a Bíblia o tempo todo. Não sou eu quem estou dizendo que a partir de agora nós vamos atualizar a Bíblia. Não, nós já atualizamos, nós fazemos isso o tempo todo. Por exemplo, na Igreja Batista de Água Branca, as mulheres não usam véu. Se eu fosse um leitor literal da Bíblia, eu iria exigir que as mulheres da Igreja de Água Branca usassem véu. E há igrejas que exigem que suas mulheres usem véu. Igrejas cristãs. Na minha comunidade cristã, na minha igreja, as mulheres, elas não ficam caladas. Elas não aprendem caladas e esclarecem suas dúvidas com os maridos em casa. Mas se eu fosse fazer uma leitura literal da Bíblia, eu exigiria o silêncio das mulheres. Aliás, na Igreja Batista de Água Branca, graças a Deus, nós temos muitas mulheres que ensinam, que ministram, que participam da governança da comunidade. Mas se eu fosse fazer uma leitura literal, eu não teria mulheres no presbitério da Igreja Batista de Água Branca. Mas há igrejas cristãs que não têm mulheres na governança. Mas elas são cada vez em número menor, porque a liderança feminina é um fato inquestionável na comunidade cristã evangélica, inclusive ou principalmente. Nós atualizamos a Bíblia porque os nossos membros, eles se valem da justiça civil para demandas jurídicas com outros irmãos. Por exemplo, eu infelizmente já acompanhei na minha vida muitos processos de divórcio e que eu coloco nas páginas mais tristes da minha atividade pastoral, acompanhar casais em divórcio. Mas nunca um deles disse: pastor, o senhor poderia nomear uma comissão da nossa comunidade para arbitrar a partilha dos bens? Nunca. Mas se eu fosse fazer uma leitura literal de Coríntios capítulo 6, o Paulo diz: não tem sábio aí na comunidade de vocês, vocês têm que buscar advogado e ir para o tribunal. Então a gente atualiza a Bíblia.
As recomendações de conduta social e de relação social da Bíblia, elas são atualizadas, nós já fizemos isso. Por exemplo, nós temos nas nossas comunidades muitos casais divorciados e que casaram-se novamente. Casais, inclusive, que estão no segundo, terceiro casamento. Nós temos, inclusive, pastores, apóstolos, que estão no terceiro casamento. E não se divorciaram por questão de adultério ou porque a esposa o abandonou porque ele se converteu. Não, são divórcios. Mas nós os temos em nossas comunidades e, inclusive, nos púlpitos das nossas igrejas. Por quê? Porque nós atualizamos a Bíblia. Mas há igreja que não aceitam pessoas divorciadas, não aceitam novo casamento. Mas há muitas igrejas, e a maioria delas sim. Nós atualizamos a Bíblia porque nós não temos mais escravos. Pelo menos a gente não tem escravo como a cultura escravocrata. A gente tem um novo modelo de escravidão. Mas escravo a gente não tem, inclusive porque é crime, a gente não pode ter. O Filemão, por exemplo, hoje seria um criminoso. Está vendo? O mundo mudou. Naquele tempo ele não era um criminoso, hoje ele seria um criminoso. Quer ir mais longe? Josué seria um criminoso de guerra, um genocida. Mas naquele tempo ele não era um genocida, ele é um herói da fé. Está vendo como a gente atualiza a Bíblia? A gente, por exemplo, teve muito crente que votou, ou que apoiou, ou que bateu palmas para o impeachment da presidente da República. Ué, mas a Bíblia Sagrada diz que a gente deve se submeter ao imperador porque ele foi instituído por Deus. Então não mexa com o imperador. Se ele está matando, roubando, se ele está sendo ímpio, injusto, deixa que Deus resolve. Não toque no imperador. Não toque no ungido do Senhor. Eu ouvi pastor dizendo isso. Se o seu pastor está em pecado, esse é um problema dele com Deus, não é um problema dele com você. Não toque no ungido do Senhor. Está vendo como a gente... não é nem que a gente atualiza a Bíblia, a gente mantém a Bíblia desatualizada quando é da nossa conveniência. Então, quando eu digo atualizar a Bíblia, eu estou dizendo ir além da leitura literal e perguntar, isso aqui foi o que foi dito, agora o que significa hoje o que foi dito? Isso é atualizar a Bíblia. Agora, em segundo lugar, atualizar a Bíblia significa também buscar referências bíblicas para tratar de assuntos e temas que a Bíblia não tratou. Não tratou porque não eram assuntos daquela época, não eram assuntos daquele tempo, não eram assuntos que faziam parte daqueles dilemas daquelas sociedades. Então, a Bíblia, por exemplo, não sei se você já percebeu isso, a Bíblia não trata pedofilia. A Bíblia não trata estupro. Dos pecados de gênero, dos mais hediondos e aviltantes e inadmissíveis do nosso tempo e da nossa sociedade, estão o estupro e a pedofilia, mas a Bíblia não trata disso. Claro, por uma sociedade em que as meninas eram dadas em casamento na puberdade, não trata a pedofilia. Mas a gente tem que tratar, a gente precisa atualizar a Bíblia. Não trata o estupro. Na verdade, lá no Deuteronômio, quando a Bíblia vai tratar o estupro, diz o seguinte, se a moça estuprada ela não estava prometida em casamento, basta que o estuprador indenize seu pai e case-se com ela. Hoje nós não podemos mais tratar o estupro dessa maneira. Nós precisamos buscar na Bíblia Sagrada referências para tratar hoje aquilo que ela não tratou. Por exemplo, a Bíblia não tratou engenharia genética. A Bíblia não tratou ortotanásia, que é sustentar pelo recurso da medicina a vida humana, prolongar artificialmente a vida. É legítimo desligar os aparelhos e deixar que a vida siga seu curso natural? Eu já vivi esse dilema pastoral tantas vezes. Pessoas acompanhando seus pais num leito de hospital,
dizendo: pastor, chegou a hora de deixar o papai partir. Eu posso mantê-lo com os aparelhos, mas eu posso dizer que é hora de desligar os aparelhos. O que eu faço? A Bíblia não trata disso. Por quê? Porque naquele tempo não existia recurso de medicina para prolongar artificialmente a vida. Então, atualizar a Bíblia significa buscar na Bíblia referências para tratarmos hoje os assuntos de hoje e os assuntos que a Bíblia não tratou. Por quê? Porque aquela sociedade não tinha esses problemas que a gente tem hoje. Então, quando eu digo atualizar a Bíblia, eu não estou dizendo reescrever a Bíblia, escrever outra Bíblia, editar a Bíblia. Eu estou dizendo buscar o significado atual da Bíblia. Sair da leitura literal e buscar referência para aplicar a revelação bíblica para o mundo contemporâneo. Bom, chegamos ao terceiro ponto a respeito do qual eu quero falar. Eu disse que devemos atualizar a Bíblia, porque senão continuaremos a cometer os pecados de gênero. E imediatamente, ou quase que exclusivamente, o recorte que foi feito da minha fala sugeriu que o pastor Ed Renekiewicz quer atualizar a Bíblia para dizer que o homossexualismo não é mais pecado. Ele quer atualizar a Bíblia porque ele está com a agenda LGBT+, queer. Foi assim que foi interpretada a minha fala. Mas eu disse, olha, nós vamos reproduzir os pecados de gênero e nós vamos reproduzir, inclusive, esse pecado que é condenar pessoas homossexuais ao inferno por causa de 2 ou 3 textos bíblicos. Eu tive alguns irmãos que me mandaram mensagem dizendo: Ed, não são só 2 ou 3 textos bíblicos. Eu queria informar para você que são sim. O Novo Testamento só tem 3 textos bíblicos que falam diretamente isso. É Coríntios capítulo 6, Apocalipse 22 e Romanos capítulo 1. Agora, o debate sobre isso na Bíblia Sagrada, ele é muito mais abrangente do que 2 ou 3 textos bíblicos. Eu estou falando 2, 3 textos bíblicos porque, é evidente, eu não posso trazer os textos do Velho Testamento dos códigos de santidade do Levítico. Porque no mesmo código de santidade do Levítico existem outras aberrações que não dá para a gente dizer, olha, que aquilo ali está valendo hoje. Então, o que a gente tem que tratar hoje é Romanos 1, Coríntios 6, Apocalipse 22. E ali, quando Paulo está dizendo que não herdarão o reino dos céus os efeminados, os malacós, ele também está dizendo de maldizente, ladrão, mentiroso, caluniador, não só os malacós. Então eu disse, olha, até quando vamos mandar para o inferno os homossexuais? Porque não estamos lendo e atualizando a Bíblia. Então as pessoas dizem, você quer, na verdade, dizer que a homossexualidade não é mais pecado. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. A minha vida toda eu fui criado acreditando e sendo ensinado que a homossexualidade, a prática homossexual é pecado, mas esse ensino foi em chave moral. A homossexualidade é um comportamento. Você pode deixar de ser homossexual do mesmo jeito que você deixa de fumar. Você pode deixar de ser homossexual do mesmo jeito que você supera um trauma da sua infância, um abuso que você sofreu. Se você fizer um trabalho terapêutico, você pode superar um trauma, também você pode superar a sua homossexualidade. Você pode parar de se comportar homossexualmente. Eu fui educado dessa maneira, eu sou parte disso daí, mas o que eu quero dizer para você não é tanto o que eu penso sobre isso, mas por que eu levantei esse assunto. Porque eu sou pastor de uma igreja onde eu encontro muitas pessoas, eu estava procurando se dezenas ou centenas, mas eu prefiro usar muitas pessoas. Inclusive, as pessoas me dizem que a Igreja Batista de Água Branca, em São Paulo, é uma das maiores igrejas de frequência de gays da cidade de São Paulo.
inclusive em relação a igrejas inclusivas na cidade de São Paulo. Então, dentro da minha comunidade, frequentando a minha comunidade, onde eu sou pastor, tem muitas pessoas homossexuais. E eu encontro com elas e vou aconselhá-las, e elas me dizem o seguinte: eu sou de Jesus. Eu sou um filho amado de Deus, eu sou uma filha amada de Deus. Inclusive, essa é a declaração do Celebrando a Recuperação, que é um dos ministérios mais vivos e pulsantes da nossa comunidade. Eu sou fulano de tal, um filho amado de Deus, eu sou fulana de tal, uma filha amada de Deus. Eu encontro muitos irmãos homossexuais que são de Jesus, que são convertidos, que são de Deus, e que são filhos e filhas amadas de Deus. E que dizem assim: eu não me comporto assim, eu não pedi para ser assim, eu não queria ser assim, eu já fiz de tudo para deixar de ser assim, mas eu sou assim. Não é uma questão de escolha, é uma questão de uma condição humana. E estas pessoas todas dentro da comunidade, não só da minha, viu? Dentro da sua comunidade, dentro da igreja que você frequenta, talvez até da igreja que você é pastor. E Deus queira que existam pessoas que são homossexuais dentro da sua comunidade, dentro da sua igreja. Porque se não tiver, é porque a sua igreja repeliu essas pessoas, excluiu, afastou, não acolheu, não abraçou, não estendeu a destra da comunhão, e é pior. Então, essas pessoas que estão dentro das nossas comunidades, eu não quero falar sobre a sua comunidade, quero falar sobre a minha, essas pessoas, elas são invisibilizadas, a gente finge que elas não existem. E sabe que essa questão da invisibilidade do outro é um pecado estrutural. Vou dar um outro exemplo para você, porque eu disse, olha, nós temos que atualizar a Bíblia, senão vamos continuar a reproduzir os pecados de gênero, e eu acrescento os pecados de classe, os pecados de raça. Vamos falar os pecados de raça. Faz muito pouco tempo, viu, pessoal, que eu me dei conta de que eu era um racista estrutural e que a minha igreja, a igreja onde eu sirvo e vivo, é uma igreja que tem um racismo estrutural presente. A governança da Igreja Batista de Água Branca, até bem pouco tempo, era toda branca. 100% branca. E aí, muito recentemente, nós começamos a conversar com o Fórum de Consciência Negra da nossa comunidade, e eles dizendo, pastor, até quando? Até quando vamos fingir que não existem negros na nossa comunidade e vamos invisibilizá-los? Porque enquanto eles não estão participando da governança da igreja, enquanto eles não estão sendo vistos ministrando e exercendo funções, eles estão invisíveis no meio da multidão. E eu disse, é verdade? Isso é pecado? E nós estamos conversando e trabalhando esse tema de raça na nossa sociedade e na nossa comunidade, na igreja onde eu sirvo como pastor, a IBAB. Então, quando eu disse domingo, precisamos atualizar e, inclusive, trazer essa discussão, foi isso que eu quis dizer. Eu não quero mais fingir que eu não estou vendo. Eu não quero. Porque essa invisibilização e essa condenação, ela gera um sofrimento que quem não passa por ele não consegue perceber. Aliás, só tem duas maneiras de você se solidarizar com o sofrimento de alguém. A primeira é você passar pelo mesmo sofrimento. A segunda é você ser cheio do Espírito Santo. Só tem essas duas maneiras. Então, quando você se solidariza com esse sofrimento, você não consegue mais fingir que ele não está acontecendo. Você não consegue mais não fazer nada a respeito dele. Porque existe um sofrimento que é o sofrimento da rejeição, é o sofrimento do abandono, é o sofrimento da exclusão, é o sofrimento do julgamento condenatório, que empurra pessoas para uma vergonha, para uma solidão, faz com que pessoas sejam rejeitadas por suas famílias.
Eu cuido disso na minha comunidade, de pessoas cujos filhos se declararam homossexuais e que eles não souberam o que fazer e como lidar. Houve rompimentos familiares. Há um sofrimento que as pessoas elas se colocam para fora da família. Elas vão embora de casa. Elas se colocam para fora da igreja, elas vão embora da igreja. A igreja não precisa nem mandar embora, elas mesmas se percebem não aceitas, não bem-vindas, elas vão embora. E sabe o que é mais triste? Elas se colocam para o lado de fora da vida. Elas cometem suicídio, as pessoas estão morrendo. E eu seria muito covarde, muito hipócrita se eu fizesse uma série sobre cartas para o novo mundo e não abordasse, e não convidasse a minha comunidade de fé, a olhar de frente para esse sofrimento humano. E desenvolver uma postura pastoral do evangelho e não do conservadorismo fundamentalista, não do dogmatismo, não da tradição, do evangelho. Eu quero saber isso, como é que o evangelho trata essas pessoas. E eu convidei a comunidade para isso. Agora, quando eu convidei, eu já fui cancelado. Não deu nem tempo de conversar, dialogar. Então é isso. Aliás, foi por isso que eu disse que a gente tem que ter coragem para fazer isso, né? Porque coragem para ser carimbado de herege, para ser rotulado, para ser excluído, para ser cancelado, para ser linchado publicamente. Então, com todo respeito, eu disse que Deus tem lado, que Deus está do lado da vítima, que Deus está do lado do vulnerável, que Deus está do lado do pobre, que Deus está do lado de quem sofre. E eu não disse isso domingo passado, eu venho dizendo isso. E disse isso durante a série Cartas para o Novo Mundo. Então, para ser coerente, eu não posso deixar de dizer o que eu disse, nem desdizer o que eu disse. As pessoas querem saber, o que a IBAB vai fazer? O que a IBAB vai fazer é um problema da IBAB. Graças a Deus eu não sou dono da IBAB, eu sou um dos pastores da IBAB. A IBAB tem história, a IBAB é uma igreja de quase 90 anos. A IBAB, ela tem governança, ela tem presbitério. A IBAB, ela tem pastores e pastoras. A IBAB tem assembleia. Então, o que a IBAB vai fazer é a IBAB que vai decidir. A IBAB que vai decidir. Eu apenas cumpri o meu papel e fui fiel à minha consciência de chamar a minha comunidade a olhar essa realidade, que não é só a realidade da homossexualidade, é a realidade do machismo, da misoginia, da androginia, do feminismo. Há muito ressentimento na discussão de gênero. Tem pecado. Olhar para a questão da prostituição, olhar para a questão dos novos pecados cibernéticos. Aliás, eu nunca vi uma pessoa viciada em pornografia arrancar o olho ou arrancar a mão para superar a masturbação. Eu nunca vi uma pessoa viciada em prostituição arrancar o olho ou arrancar a mão para escapar da prostituição. Vai ler a Bíblia literalmente e você vê o que você vai fazer. Então é tudo isso. Eu estou sendo muito fiel e coerente com a minha história, com a minha consciência, e eu estou realmente acreditando que o Senhor Jesus edifica a sua igreja. Então, eu queria terminar dizendo que a minha oração é que a gente supere esse momento de tanto ódio, de tanta hostilidade, de tanta maldade, de tanta violência, inclusive dentro das nossas comunidades. Eu quero expressar o meu repúdio a esse tipo de postura que está longe do Evangelho e longe do caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que eu
eu peço a Deus que essa jornada, que essa peregrinação nossa, seja útil para a sua peregrinação espiritual, que você siga Jesus Cristo, que você se deixe cobrir da poeira dos pés de Jesus, que você siga Jesus. Siga Jesus ao redor do Evangelho. Que você siga Jesus sob o sopro do Espírito Santo e que você tenha um encontro com Deus, o nosso Pai, o nosso Abba. Que você se experimente, se assuma, se perceba e que você viva a plenitude de ser um filho amado de Deus e uma filha amada de Deus. E se nós pudermos fazer isso juntos, em comunidade, na mesa da comunhão com Jesus Cristo nosso Senhor, essa será a minha maior alegria. Que Deus abençoe a você, abençoe a sua casa. Amém.